Olá pessoal, aqui é da Educação Canina. Sejam bem-vindos ao episódio número 32 do nosso programa de perguntas e respostas. Nesse episódio a gente vai falar sobre ansiedade de separação, como condicionar o seu cão na esteira, como lidar com cães que tratam o tapete higiênico como se fosse uma caminha, enfim, entre outros temas super interessantes que vocês mandaram aí pra gente discutir. Vamos lá para ver as perguntas de vocês dessa semana. A pergunta de número 1 dessa semana vem pelo Facebook da Vilma Lopes. Ela diz: eu tenho uma cachorra de 8 anos, ela late muito, principalmente à noite por qualquer barulho, principalmente quando vê ou ouve gato miando. Vilma, obrigada pela sua pergunta, tá? Em relação aos latidos excessivos, eu tenho um texto super legal sobre isso no site. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem e vocês entenderem melhor por que isso acontece e como reconstruir essas associações. Mas eu vou te explicar mais ou menos o que você pode fazer. Você descreveu que ela late muito, então provavelmente ela não só late muito ao longo da noite, mas ela late durante o dia também, em relação a uma série de estímulos. É muito importante você saber identificar o que gera estresse num cachorro e como interromper isso, essa reação que ela tem. Eu gosto de falar bastante sobre treino balanceado, que é quando você usa sim e não e você mede o comportamento do seu cachorro baseado nas associações que ele tem e para você poder reconstruir isso mais para frente. O que isso significa? Primeiro, é importante que o seu cachorro tenha uma rotina. E quando eu falo de uma rotina estruturada, uma rotina planejada, dentro da sua rotina ela vai estar cheia de pedacinhos de orientações. Ou seja, quando o seu cachorro acorda, o que ele faz? Ele tem a rotina de exercício físico de manhã, que horas ele se alimenta, como é o ritual da alimentação. Dentro de casa, o que ele tem que fazer? Quais são as regras da casa? O que ele pode e o que ele não pode fazer? Que tipo de engajamento você tem com esse cachorro? Que tipo de relacionamento você tem? Engajamento e relacionamento são coisas diferentes. Engajamento é quando você e o seu cachorro engajam numa atividade juntos, ou seja, normalmente quando a gente treina um cachorro, a gente está engajando com o cachorro, que é quando você ensina os comandos de fundamento básico, quando você ensina o seu cachorro a sentar, quando você ensina o seu cachorro a deitar, quando você pratica coisas desse tipo, isso é engajamento. Quando você brinca de bolinha, quando você brinca com objeto, quando você traz um brinquedo interativo, quando você cria qualquer situação onde o cachorro engaje com você. Relacionamento é uma coisa diferente, que é como que você lida com o seu cachorro. A sua relação com ele é baseada em quê? É baseada só em afeto? É baseada só em disciplina? É baseada só em atividade física? É importante que o seu relacionamento tenha vários elementos, mas que entre todos esses elementos exista um ponto em comum. Você define as atividades, o seu cão te acompanha. Isso é uma relação que vai fazer com que o comportamento do seu cão seja bem melhor, porque ele vai ver você como uma figura de orientação. A figura de liderança é uma figura de orientação, porque ela vai te dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer. A sensação que eu tenho aí no seu caso, Vilma, é que talvez o seu cão tenha liberdade demais, pouca construção de associação aconteceu e ele foi lidando com essas situações do jeito dele. Cães que normalmente têm latido excessivo são cães mais sensíveis a estímulo, ou seja, normalmente existe um traço de insegurança e o cão não sabe como reagir e ele vocaliza bastante, ele vocaliza para avisar que tem alguma coisa estranha, ele vocaliza para avisar que ele está desconfortável com alguma coisa, ou que alguma coisa está trazendo uma sensação de incerteza para ele. Pode ser que seja diferente, mas pode ser que o seu cachorro faça tudo isso pela necessidade de controlar o ambiente também. Tem uma série de fatores, mas o ponto mais importante é o seguinte: você quer interromper. Como que você faz para interromper? Antes de você interromper, você tem que primeiro criar uma rotina estruturada. Defina, faça o planejamento do dia do cachorro. Da mesma forma que a gente tem o nosso, você tem que fazer para o seu cão também. Então, ele pode ter 1 hora de caminhada de manhã antes de você ir trabalhar. Depois disso você faz o ritual da alimentação, depois disso você deixa ele na área da sua casa que ele quer que ele fique, aí você vai para o seu trabalho, eu não sei qual que é a sua rotina. Inclua todo dia de noite pelo menos um período de 20 minutos para você dedicar aos treinos. Treinos de fundamento são excelentes
formas de engajar com o seu cachorro. E é um ótimo exercício mental também. E crie momentos de tranquilidade. É importante que você participe. Muitas vezes a gente tem a expectativa de que um ou outro comportamento errado do cachorro precisa ser resolvido, mas a gente não quer muito fazer parte desse processo. A gente só quer um mecanismo de resolução ou uma correção. Não é exatamente assim que funciona, tá, Vilma? Você vai ter que participar desse processo ao longo do tempo, porque o que o seu cachorro está pedindo é orientação. Toda vez que ele late para um gato no meio da noite é porque é a única coisa que ele sabe fazer. Então ele não aprendeu de nenhuma forma diferente. O que eu faria no seu caso, em relação à questão do gato em particular, faça treinos de condicionamento, ou seja, quando você estiver em casa e você treinar coisas simples como ensinar o seu cachorro a sentar, ensinar o seu cachorro a deitar, ensinar o seu cachorro a esperar, entre no YouTube e bote lá sons de gatos miando. Deixe esse som rolando enquanto você faz o seu treino. Essas vão ser ótimas oportunidades para você corrigir. Lembre o seguinte, você tem que criar o cenário que gera o desconforto do cachorro para você introduzir a nova associação. Então, modificação comportamental nada mais é do que a recriação de associações. Toda vez que você quer mudar o comportamento do seu cachorro em relação a qualquer situação, você tem que recriar aquela situação e mostrar o estímulo, ou seja, o que faz ele estressar, o que faz ele ter o comportamento que você não quer, e você introduz a nova forma dele reagir. Ou seja, ele vai latir, você vai corrigir. Ele vai latir, você vai corrigir. Como que você vai corrigir? Você tem que eu teria que saber aí o tipo de ferramenta que você usa. Você pode fazer uma correção na guia, pode ser uma correção verbal, pode ser uma correção física, pode ser uma correção na coleira eletrônica, pode ser uma série de coisas. Cada cachorro é diferente, cada um responde de uma forma. Definitivamente falando, a coleira eletrônica serve muito bem para isso. Você tem um resultado bem mais rápido, mas tem várias formas de se corrigir. O importante é que você esteja presente e corrija. Lógico, eu não vou pedir para você fazer um treino 3 horas da manhã. O que você tem que fazer é todo dia um pouquinho disso. Se você dedicar algumas horas da sua noite, pelo menos que eu imagino que todo mundo normalmente está em casa à noite, pegue 20 minutos da sua noite e faça um exercício simples. Treine o seu cachorro para sentar e deitar, sentar e deitar, sentar e deitar. Use parte da comida do dia ou, se possível, a porção da noite para isso. Introduza o som no fundo e corrija todas as vezes que ele latir. Corrija todas as vezes que ele latir. Conte até 1, 2, 3 segundos, silêncio, você premia. 1, 2, 3 segundos, silêncio, você premia. Você vai começar a criar uma nova associação. Mas entenda o seguinte, quando a gente cria uma nova associação, você tem dois elementos. Você tem o sim e o não. Você tem o sim, que é você ficou calado, não reagiu, e você tem o não, que é a correção. Não, não é isso que eu quero, volte para fazer o que eu te pedi para fazer antes. Então, é muito mais fácil você fazer a modificação comportamental quando você tem fundamentos de treino de obediência básica. Por quê? Porque quando você diz não para um cachorro, ele eventualmente vai entender, ok, eu não posso fazer isso. Então o que eu posso fazer? Você vai falar, você pode deitar, esperar eu te dizer o que você faz depois disso. Ah, eu quero latir para a porta. Não, você não pode. O que eu posso fazer? Você pode sentar e ir para o seu lugar. Isso você pode fazer. Você entende a diferença? Então, fica muito mais fácil para o cachorro entender que o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Se eu fizer isso, eu ganho uma premiação, eu tenho uma situação confortável. Se eu fizer aquilo, eu vou receber uma correção e vai ser gerado um desconforto. Então, o seu cachorro vai começar a fazer escolhas diferentes. Mas essas escolhas vão depender de como você lida com o cenário ao seu redor, de como você lida com essa situação que gera normalmente estresse para o seu cachorro, que você vai recriar todos os dias. Então, é repetição. Você tem que repetir isso dia sim, todos os dias mais um pouquinho, todos os dias mais um pouquinho, até isso se tornar um hábito de convívio. Lembre o seguinte, cães como espécie, e nós também, inclusive, somos criaturas de hábitos. A gente faz o que é confortável pra gente todo dia. A gente faz o que a gente sabe que dá certo. E pra eles é a mesma coisa. Se o seu cachorro late toda madrugada, ou late todas as vezes que ele ouve o gato miar, ou late toda vez que a campainha toca, ou late toda vez que passa o caminhão do gás, é porque é isso que ele sabe fazer. Esse é o hábito dele, vira um hábito já. São hábitos que são criados ao longo da vida de prática. O que você precisa fazer é intervir quando essas situações acontecem. Mas intervenha com uma alternativa, com seu trunfo na mão, que isso você não pode fazer, mas isso aqui você pode fazer, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para você, Vilma. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você precisar de ajuda presencial, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática, tá bom? Obrigada pela sua pergunta.
Gente, a pergunta de número 2 vem pelo Instagram do Josiel Santos, 1977. Ele diz: olá, tem uma cadela que de momento em momento ela fica se escondendo debaixo dos móveis da casa. Alguém saberia responder o porquê? Obrigada. Josiel, essa é uma ótima colocação ou pergunta, né? E eu uso bastante a sua pergunta para explicar para as pessoas a grande vantagem do uso da caixa de transporte. Muitos cães um pouco mais inseguros, um pouco mais sensíveis, são cães que buscam um espaço menor para ficar. Eles buscam como se fosse uma caverninha, uma toquinha, um espacinho pequeno onde eles possam ficar para eles se sentirem mais seguros. É muito natural para os cães, de forma geral, que eles tenham um espaço deles. O instinto de toca é comum, é natural da espécie deles, e quando eles estão cansados, quando eles querem ficar no cantinho deles, é exatamente isso que eles buscam, um cantinho, ou seja, uma toquinha. A caixa de transporte é excelente para isso, porque você provê para o animal exatamente esse espaço, ao invés de você deixar ele encontrar isso sozinho. Então, é muito importante que você invista numa caixa de transporte. Eu falo isso para todo mundo, eu falo direto nos vídeos. Eu acho que a caixa de transporte ela beneficia todo tipo de cão em várias situações diferentes, mas principalmente cães com essa característica. O que a sua cachorrinha está fazendo é, provavelmente ela sente um certo grau de desconforto em lugares muito abertos e ela busca um lugar onde ela se sinta mais segura. Tem uma série de coisas que você pode fazer em relação a isso, tá, José? É lógico que eu não quero só que você compre uma caixa de transporte, põe ela dentro e acabou o seu problema, não é isso. Eu acho que você pode fazer muitos treinos de fundação e principalmente recriação de associações em relação a contextos sociais, ou seja, contextos que trazem um pouco mais de estresse. Quando eu falo de contexto social, não é necessariamente seu cachorro na rua ou numa praça. Às vezes é dentro da sua própria casa, dependendo da situação de movimento da sua casa, quantas pessoas tem na sua casa, qual que é a energia da sua casa. Sempre tem muita gente entrando e saindo, sempre tem muita gente falando, tem bastante movimento, é um ambiente mais tranquilo. Eu não sei com quantas pessoas você vive, mas às vezes o próprio ambiente da casa em si pode gerar muito estresse para o cachorro. Então, você pode fazer bastante o exercício do place, que é o exercício do tapetinho, onde você vai usar a sua guia, vai definir o espaço onde você quer que ela fique, e você deixa ela lá. E normalmente, na situação da sua cachorra, o que eu recomendo você fazer é introduz as situações aos poucos. Se você tiver bastante gente em casa, ou se sua família for uma família mais ativa, e o pessoal estiver sempre se movimentando, traga ela um pouco mais para perto de você, advogue por ela, ou seja, não deixe que as pessoas fiquem em cima dela, mas traga ela para o ambiente aos poucos. Eu fiz uma postagem hoje no Instagram sobre isso, sobre a questão de como lidar com o estresse das visitas em casa com os cães. Às vezes não precisam ser visitas, às vezes o próprio ambiente da casa, dependendo de como for a dinâmica da casa, pode ser já um estresse natural para o cachorro. Então você pode fazer esse exercício em casa com ela. Condicione ela a ficar um pouco mais perto das pessoas. Eu não quero que você nutra a questão do se esconder, mas é importante que em alguns momentos ela tenha o espaço dela. O espaço, ao invés dela entrar embaixo do sofá, entrar embaixo da cadeira, entrar embaixo dos móveis, você direcione ela para o espaço que ela deve ficar, que é a caixa de transporte dela. Você pode pôr a caminha dela dentro. Lembre de comprar uma caixa de transporte que ela consiga ficar em pé, dar uma volta e deitar de forma confortável. Põe a caminha dela lá dentro e assim você está provendo o espacinho dela. É importante que você saiba advogar por cães com essa característica. E quando eu digo advogar não permita que as pessoas fiquem em cima dela o tempo inteiro. Vocês também não fiquem em cima dela o tempo inteiro. Deixe que a cachorra conviva com vocês de uma forma mais orgânica, mais suave, ou seja, sem muito toque físico, sem muita conversa, só ela sentindo o ambiente de vocês. É como eu sempre falo, quando eu gravo esses vídeos, eu tô no meu escritório pequeno aqui em casa e eu tenho 4 cachorros aqui comigo. Eu jamais conseguiria fazer esse vídeo, editar e passar horas fazendo isso se eu tivesse o tempo inteiro engajando com eles. Mas eles estão aqui comigo. E isso é uma experiência ótima, é um momento que eles têm que dividir o espaço comigo sem que eu necessariamente interaja com eles. Mas eu não quero que eles se escondam, eu quero que eles fiquem à vontade. Você vai ter que fazer isso em etapas, a condicionamento dela ficar no ambiente com vocês e ao mesmo tempo você vai prover o espaço dela também. A caixa de transporte, ela pode ficar na sua sala, ela pode ficar num quarto da sua casa que não tenha tanto movimento, mas é importante que ela exista. Seu cachorro está te pedindo orientação, está te dizendo alguma coisa quando ele faz isso, que olha, eu não estou confortável com essa situação, não estou confortável com esse cenário, o que eu faço? Então você tem 2 papéis, mostre a ela o que fazer em situações como essa, ou seja,
Quando você não tiver a caixa de transporte, traga um tapetinho, uma caminha, o que for, para o espaço da sala que você quer que ela fique e use a guia e coloque ela lá. Você está dizendo, olha, é aqui que você vai ficar. Nesse espaço aqui, você está segura. Nesse espaço aqui, vai ficar tudo bem. Por que vai ficar tudo bem? Porque eu vou advogar por você. Eu não vou permitir que as crianças venham mexer em você, eu não vou permitir que as pessoas fiquem te agitando, nem nada disso. Eu vou advogar por você, eu vou proteger você aqui, tá? Então isso é super importante. Advogue pelo seu cão e seja o provedor do espaço de segurança dele. A caixa de transporte vai ser excelente, principalmente em momentos que você não possa supervisionar. Dessa maneira, ela não vai ter que ficar tentando encontrar esse lugar e você vai direcionar ela para lá do jeito mais calmo e mais tranquilo. Tá bom, José? Se você tiver dúvida, estiver aqui em São Paulo, quiser marcar uma aula na prática, entre em contato comigo, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, a pergunta de número 3 vem pelo Facebook da Josefa Viana. Ela diz, como faço para o meu cachorro parar de fazer xixi no sofá? Josefa, obrigada pela sua pergunta, tá? Essa semana eu quase postei um artigo que eu estou terminando de escrever, vou postar na semana que vem, mas que está muito relacionado com um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, que é por que o meu cachorro se comporta mal. Eu vou até deixar o link aqui para vocês verem. Fazer xixi no sofá nada mais é do que uma expressão e um resultado da nossa permissividade. Ou seja, a gente é permissivo demais, a gente dá liberdade demais e às vezes a gente orienta de menos. Eu sei que nenhum de vocês faz isso com má intenção, é tudo com muito bom coração, a intenção de vocês é só que o cachorro fique à vontade, mas a verdade é o seguinte, a gente nunca pode esquecer que os cães são outra espécie e a comunicação com eles tem que ser feita de uma forma clara para que eles entendam. Então, quando você deixa o seu cão solto o dia inteiro em casa e você cria uma liberdade onde ele tem a prática de urinar no seu sofá, isso é uma coisa muito complicada. Primeiro, é um desrespeito pelo seu espaço íntimo e segundo, é uma clara falta de orientação. Todas as vezes que as pessoas me perguntam em relação a problemas de xixi cocô no lugar errado, eu sempre falo uma coisa importante. Volte para a estaca zero, volte para o dia 1. Como você apresenta a sua casa para o seu cachorro? Que tipo de convívio você permite que ele tenha? E o quanto de liberdade não supervisionada você permite que ele tenha também. Muitos cachorros fazem isso por uma questão de territorialismo ou possessividade de espaços, enfim. Mas não importa. O que importa é que você precisa corrigir. Comece do zero. Defina o planejamento do dia do seu cachorro e faça anotações de horários que o seu cachorro vai usar o banheiro. Defina você esses horários. Como que você vai fazer isso? Lembrando do princípio básico que é: os cães usam o banheiro quando eles acordam, depois que eles comem ou quando eles se movimentam, se exercitam ou brincam bastante. Então são 3 situações onde o seu cachorro vai necessariamente ter que usar o banheiro. Eu não sei se o seu cachorro é castrado ou não, se ele faz isso porque ele está marcando ou não. Se ele não for castrado, a minha grande sugestão é você castrar. Eu acho que não tem necessidade de pessoas que não são criadoras terem cães sem castrar. Mas isso é uma decisão sua. Independente de qualquer coisa, o planejamento vai definir o seu jogo. Você vai ter que ter, número 1, de preferência uma caixa de transporte, ou uma área que você possa deixar o seu cão confinado. Confinado, quando eu falo em confinamento, você tem que limitar a liberdade dele para que primeiro ele não tenha o acesso ao sofá quando ele não tiver supervisão. Minha melhor sugestão, de novo, caixa de transporte. Com ela, você vai com certeza botar o seu cachorro na agenda certinha e você vai ter 100% de controle de quando o seu cachorro vai fazer xixi e quando o seu cachorro vai usar o banheiro. É lógico que você vai ter que desenhar o seu planejamento para que você possa acomodar a atividade física, seus treinos diários, seu convívio doméstico e os momentos de relaxamento. E todas as vezes que você não puder supervisionar, seu cachorro tem que estar naquele espaço que você definiu. Você claramente não está pronta, nem o seu cachorro, para que ele tenha esse grau de liberdade, porque ele não sabe o que fazer ainda. Você precisa... É muito mais fácil você criar um planejamento onde você use a guia várias vezes ao dia e direcione ele para o lugar certo, do que você espere acontecer só para corrigir. Então se antecipe, previna, crie uma rotina onde o seu cachorro faça atividade física, onde ele tenha treinos diários e onde ele comece a recriar as associações dos espaços da casa de outra maneira. Liberdade dentro de casa, eu sei que todo mundo quer ter um cachorro para deixar solto em casa o dia inteiro, mas isso é o resultado de um trabalho. Não ache que no dia 1 seu cachorro está pronto para isso. Alguns cães levam semanas, meses e até anos para ter esse privilégio.
Tudo isso depende de como você lida, que tipo de relação você tem com ele e o quanto você se dedica para criar essas associações. Aqui em casa eu tenho 4 cães. Tenho 2 cães que ficam soltos se eu sair e tenho 2 que ficam dentro da caixa de transporte quando eu saio. Por que isso? Porque eu tenho tipos de cães diferentes com hábitos diferentes. Eles não têm hábitos ruins? Não, mas alguns deles precisam ter menos liberdade quando eu não posso supervisionar. Por quê? Porque eu tenho que advogar por todos eles. Eu tenho que ter certeza que todos eles seguem a mesma orientação. E eu tenho cães mais novos, eu tenho cães mais velhos. Então eu tenho diferenças aqui onde eu preciso advogar por todo mundo. Níveis de energia diferentes, enfim, tem uma série de fatores que vai definir se o seu cão vai ter ou não liberdade total na sua casa quando ele não tiver supervisão. Mas é importante que você planeje, você desenhe o tipo de convívio que você quer ter. Você quer seu cachorro no sofá todo dia? Você quer o seu cachorro em cima da sua cama todo dia? Você quer que o seu cachorro desrespeite seu espaço? Você quer que o seu cachorro desrespeite suas visitas? Vai depender de você. No final, o cachorro vive com você. E se você não determinar as regras com as quais você quer viver com ele, ninguém vai poder te ajudar. Então essas regras são suas, você tem que pôr isso em prática. Aprenda o sim e o não. Aprenda a dizer sim, motivar o seu cão a fazer o que você quer que ele faça, mas aprenda a corrigir ele para as coisas que você não quer que ele faça também. E é muito fácil você prevenir isso, se você tiver um planejamento, ou seja, se você criar uma estrutura para que o seu cão não erre. É só você recriar uma série de cenários. Se o seu cão tiver uma rotina definida diariamente, vai ser muito mais difícil ele ter esse tipo de postura. E se você corrigir do jeito certo e direcionar do jeito certo, eventualmente seus problemas vão desaparecer, tá? Mas eu acho que o seu caso, José, está muito relacionada à forma de convívio que você tem com o seu cachorro, talvez a falta de orientação, talvez afeto demais. Tem uma série de elementos aí que a gente pode conversar pessoalmente se você tiver interesse para definir melhor uma estratégia para resolver seu problema, mas eu acho que primeiro fazer um planejamento, uma nova estrutura, limitar a liberdade e direcionar são o caminho que vai fazer você mudar, tá bom? Se estiver em São Paulo, precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, a pergunta de número 4 desse episódio vem pelo Instagram do Enzo. O Enzo diz: olá, tem um labrador que está com mania de montar como se quisesse cruzar com as pessoas. Como ele é pesado, acaba machucando. Ele tem 4 anos e está marcado para castrar semana que vem, para ver se melhora. Tem algo além da castração que já podemos corrigir essa mania? Já tentamos latinha com moedas, spray de água, pet corrector, nada até agora fez com que ele pare. Enzo, obrigada pela sua pergunta, tá? Esse é um péssimo hábito que alguns cães desenvolvem e eu, particularmente, tenho 0 de tolerância para isso. Eu acho que esse é o mais alto grau de desrespeito que o seu cachorro pode ter, não só com os membros da sua família, mas com as suas visitas também. Labradores são cães relativamente grandes e um macho de 4 anos pode, de fato, machucar, como você mesmo descreveu. Eu acho que primeiro, extremamente importante que o seu cachorro tenha mais supervisão e você use ferramentas de controle. Você tendo seu cachorro na guia, é muito fácil você corrigir isso, mas é muito importante que você mude o seu relacionamento com ele. A castração por si só não resolve isso, tá? O que eu sempre falo, a castração, na verdade, ela reduz a contagem hormonal do cachorro, ou seja, ela vai reduzir um pouco a intensidade de algumas atitudes, mas o que o seu cachorro já tem é um hábito. Muitos cães castrados pequenos têm esse hábito de montar ao longo da vida, quando eles não são corrigidos. Então, você precisa realmente chamar a atenção desse cão de uma outra maneira, de uma maneira que tenha valor, ou seja, é o que eu falo bastante nos meus vídeos em relação à consequência de valor. Se o seu cachorro não vê valor naquela consequência, ou seja, se ele realmente não sente um desconforto com aquilo ali, aquilo ali não vai fazer tanta diferença para ele. Essa semana eu atendi uma cliente e a gente estava falando exatamente sobre isso. O que é uma consequência de valor? Para cada cachorro é diferente. Alguns cachorros, quando você muda a forma de falar, ou muda a sua linguagem corporal, muda o seu tom de voz, ou você faz uma correção com a guia, ou uma correção na coleira eletrônica, enfim, cada cachorro reage de uma forma. Como você vai saber se a consequência teve valor ou não quando o seu cachorro começa a não mais fazer a opção de ter esse comportamento? Ou seja, eu continuo montando nas pessoas porque a consequência que eu tenho não é uma consequência de valor. Ou seja, não tem tanto peso para ele
quando você usa o Pet Corrector, quando você usa latinha ou quando você usa spray de água, para ele não gera um desconforto suficiente para fazer ele reconsiderar a opção de ter ou não, de fazer ou não esse comportamento. Você entende o que eu quero dizer? Então, no seu caso em particular, eu acho que tem uma série de coisas que você precisa trabalhar. Cães que normalmente têm essa postura, eles são cães mais intensos e normalmente eles são mais desafiadores, são mais invasivos na relação pessoal, são aqueles cães que entram na pessoa e já invadem o espaço dela e já se colocam no meio das pessoas, ou seja, tudo isso está diretamente relacionado a controle de impulso, ou seja, o seu cachorro não sabe lidar com esse tipo de estímulo sem reagir imediatamente. Então é muito importante você trabalhar a fase de controle de impulso nele. Trabalhe muito controle de impulso com duração, ou seja, exercício de duração. É você ensine os comandos básicos para ele e, de preferência, trabalhe bastante o exercício de place, que é o exercício do tapetinho, que é você colocar ele sentado, deitado, num espaço específico e pedir para ele esperar. Quanto mais tempo ele fizer isso, melhor. Na relação doméstica entre vocês, extremamente importante você trabalhar a respeito de espaço, ou seja, evite desse cachorro subir no sofá, evite ele subir na sua cama. Quando vocês estiverem na sala assistindo televisão, defina o espaço que ele deve ficar, que nunca vai ser no sofá ou colado em você. Pense sempre no seu corpo como seu espaço íntimo, que ele tem que respeitar. Então, você tem que trabalhar isso todos os dias com ele. Seu relacionamento com esse cachorro tem que ser um relacionamento onde você é o orientador, você é a figura que define as regras. Nunca deixe esse cachorro manipular você para você sempre estar fazendo o que ele quer ao invés do contrário. Porque esse comportamento que você tem aí nada mais é do que o resultado de um cachorro que toma todas as decisões e ninguém nunca deu a ele uma consequência de valor por qualquer comportamento que a gente considera ser negativo ou errado. Então tá na hora de você mudar aí o eixo da sua relação com ele e começar a deixar claro o que você permite e o que você não permite. De preferência, eu jamais deixaria esse cachorro ter acesso às minhas visitas. Um cachorro com um comportamento desse, eu jamais permitiria isso. Se você não consegue corrigir ele com a sua guia normal, você vai ter que intervir fisicamente, tirar ele fisicamente da pessoa e corrigir, ou você pode investir na coleira eletrônica, que eu garanto para você que você vai ter um resultado muito rápido. Se você souber usar esse equipamento do jeito certo, na fase de modificação comportamental, em uma semana você elimina isso. Mas é uma questão de você mudar tudo. Não adianta só você comprar a coleira eletrônica e corrigir isso e não mexer mais no resto. Você tem que mexer na estrutura de convívio que você tem com esse cachorro para que ele seja um pouco mais respeitoso, não só nessa situação, mas em todas as outras. O que ele está fazendo na sua casa e com as suas visitas nada mais é do que um reflexo da personalidade que ele criou e os hábitos que ele tem. Então você precisa aprender a intervir, ser uma pessoa mais objetiva, deixar claro o que você quer, motivar o que você quer, mas corrigir o que você não quer. Deixe claro, o que você está usando não está funcionando, mude o jogo, use outras ferramentas. Tem a ProngColor, que eu fiz um vídeo sobre ela outro dia, que é uma ótima ferramenta. Você não vai conseguir comprar aqui no Brasil, mas você pode comprar pelo site, é excelente também. E a minha preferida é essa aqui, vocês sabem, quem assiste meus vídeos sabe que eu falo bastante da coleira eletrônica. E eu acho que para muita gente ela muda realmente o jogo e você tem uma ferramenta a mais, você tem uma capacidade a mais de intervir, de criar modificação comportamental de uma forma muito mais rápida e é uma excelente ferramenta de comunicação para tudo, para os comandos básicos, para o dia a dia, para o ir e vir, para a sua rotina diária com seu cão, isso te ajuda tremendamente. Então, se você precisar, você tiver interesse, quiser ajuda presencial aqui em São Paulo, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática. Mas eu acho que tem bastante coisa que você tem que fazer para mudar o seu relacionamento com esse cachorro aí, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 5, gente. A última pergunta desse episódio vem do Facebook da Regina Pereira. Oi, Regina, tudo bem? Obrigada por estar aqui participando, hein? Regina diz: Raquel, minha Nina é muito grudada em mim. Toda vez que eu saio de casa, ela faz xixi fora do lugar, se lambuza toda. O que é que eu faço? Estou ficando doidinha. Regina, obrigada pela sua pergunta, tá? Eu conheço bem você e a Nina. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Tem uma questão muito interessante em relação ao seu caso que serve para muita gente. O que você tem aí é uma relação extremamente afetuosa com o cachorro, mas ao mesmo tempo que a gente investe demais no lado afetivo, a gente acaba tirando do cachorro a capacidade de ser um pouco mais independente. Então, eu vejo você e a Nina bastante, eu sei que vocês têm uma relação muito próxima,
E a Nina é uma cachorra muito ansiosa, principalmente em relação a você. Então, o fato dela conviver com você bastante e ela não experimentar muito a sua ausência, ao mesmo tempo que faz com que vocês tenham uma relação muito afetuosa, isso também prejudica ela nesse lado. Então, o que você está vendo aí nada mais é do que um reflexo disso. A Nina não sabe ficar sem você, e mesmo ela sendo uma cachorra que sabe há muito tempo fazer xixi cocô no lugar certo, quando você não está presente, o que acontece? Desequilíbrio, ou seja, o mundo dela desaba porque ela não sabe o que fazer sem você. Eu sei que você mora com ela, e é difícil pra gente, quando a gente tem um cachorro só principalmente, a gente lidar com a questão de respeito de espaço. A gente acaba sendo muito permissivo e deixando o cachorro seguir a gente pela casa o tempo inteiro. Muita gente conta esse tipo de história pra mim. Ah, Raquel, eu vou tomar banho, meu cachorro entrar no banheiro comigo, eu vou fazer xixi, ele entra no banheiro comigo, eu vou dormir, ele deita na cama comigo, eu vou assistir televisão, ele tá em cima de mim. Parece muito bonitinho, mas na verdade isso nutre muito mais pra gente uma sensação positiva do que pro cachorro. E isso acaba sendo pro cachorro extremamente prejudicial. Por quê? Porque o cachorro não sabe o que fazer se ele não estiver fisicamente em contato com você. Isso pode ser muito tóxico pro cachorro. Você não tem um cachorro que consegue ficar em casa sem você na sua ausência e relaxar. Então, o que é que você vai precisar fazer, Regina? Comece a fazer alguns exercícios com ela em casa, aonde ela tenha que ficar um pouco mais distante de você. E o que é que eu quero dizer com isso? Se você estiver em casa, não é a mesma coisa que eu falei para uma pergunta anterior. Quando você estiver em casa, pratique situações aonde ela tenha que ficar um pouco mais distante de você, ou seja, ela não precisa ficar colada em você. Defina o lugar onde ela tem que ficar e mantenha ela lá. Use a guia para isso, ou seja, você está na sala, coloque a caminha dela no chão e põe ela lá. Não permita que ela suba no sofá, não permita que ela fique no seu colo. Comece a criar o hábito dela estar no mesmo ambiente que você e não necessariamente estar colada em você. Isso vai fazer uma grande diferença. Os cachorros, eles precisam aprender que eles não têm um cordão umbilical com a gente. Eles podem estar um pouco mais distantes. Na natureza, os cachorros se afastam da mãe muito mais cedo do que nós humanos com os nossos bebês. Mas eles aprendem a seguir, mas eles aprendem a respeitar o espaço. E os cachorros deixam isso muito claro. Eles não permitem esse comportamento invasivo. Quando a gente permite isso, você tem o quê? Aquele cachorro que não pode ficar separado 2 metros de você, que ele começa a latir, gritar, chorar, uivar. Se você vai tomar banho, o cachorro raspa a porta. Se você vai sair, ele faz um escândalo. E isso não é natural. Isso só acontece porque, de uma forma ou de outra, no fundo do coração, a gente tem a intenção errada. Quando a gente está com o cachorro, a nossa intenção é ser permissiva demais, é deixar o cachorro fazer o que ele quer, porque a gente acha que isso é o melhor para ele. Mas, na verdade, não é. Você tem que definir as regras para o cachorro. Você tem que dizer para ele até onde ele pode ir. E existem momentos que você não vai estar presente. Existem momentos que você vai precisar sair, você vai ter que ir no mercado, você vai ter que trabalhar, você vai ter que sair com seus amigos e seu cachorro vai ter que ficar para trás. Então é importante que a sua rotina com ela seja planejada, que você defina os horários que você caminha, que você sai, que ela faz exercício, que você faz esses treinos de condicionamento com ela em casa. Seria interessante você investir numa caixa de transporte também, porque eu acho que ao longo do dia você pode criar essa separação em momentos que você não pode supervisionar. Por exemplo, eu vou tomar banho, deixa a Nina na caixa de transporte. Eu vou jantar, deixa a Nina na caixa de transporte. Eu vou receber uma visita durante 1 hora, eu deixo a Nina na caixa de transporte. Gente, é o seguinte, não vejam a caixa de transporte como uma prisão. Está longe disso. A caixa de transporte, ela nada mais é do que o quartinho do cachorro. É um ambiente seguro que o seu cachorro pode ficar na sua ausência. Se você fica o dia inteiro fora, ou seja, se você é aquela pessoa que fica 10, 12 horas fora de casa, aí você vai ter que usar a caixa de transporte em outra situação, porque é um período muito longo para o seu cachorro ficar ali. Mas não impede que você limite a área da casa onde o seu cachorro vai ficar. Então, para você, Regina, eu acho que está muito relacionada à questão do relacionamento. Eu acho que você pode usar a caixa de transporte em várias situações da sua rotina com ela. Mas uma coisa que eu já percebi, e eu posso falar porque eu te conheço pessoalmente, é a sua relação com a Nina tem muita excitação no sentido de palavras, de vocalizar. Eu sempre vejo você conversando com ela, Nina não sei o que, Nina isso, Nina aquilo. Reduz um pouco isso.
ela não entende o que você fala no sentido de dicionário. O que ela recebe de você é descarga de energia o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, ela já é uma cachorrinha mais excitada. E você acaba, de uma forma ou de outra, deixando ela mais agitada ainda. Então, comece a ter uma comunicação com ela com menos palavras, menos intensidade, mais calma. Ela precisa que você passe isso para ela, entendeu? Então, comece a equilibrar um pouco mais esse formato para que ela comece a absorver um pouco mais isso de você. Quando você for sair, limite um pouco o espaço dela na sua casa. Defina onde ela tem que ficar. Se você for sair por 2, 3 horas, a caixa de transporte é o melhor lugar para ela ficar. Se você for sair por um período mais longo, defina o lugar, use um portãozinho ou um cercadinho, ou um espaço menor para que ela não tenha acesso à sua casa inteira. O que está acontecendo com ela, e provavelmente o motivo pelo qual ela faz xixi no lugar errado, se mela toda, é porque ela entra numa crise de agitação mesmo. Ela fica rodando pela casa, te procurando, te procurando, te procurando, e acaba pisando no xixi, fazendo xixi no lugar errado, enfim. Ela faz isso porque ela não está condicionada a ficar sem você. E de uma forma ou de outra você acabou alimentando isso com a melhor das intenções, mas acabou alimentando isso nela ao longo da vida. Então permita um pouco mais desse espaço. Em resumo para você reduza a excitação, reduza a intensidade da sua relação nas palavras. Mude um pouco a sua postura no relacionamento com ela onde você não seja tão permissiva. Você pode ter afeto, mas o seu afeto é só um elemento da sua relação. Você tem que direcionar mais, você tem que guiar mais e você tem que poder saber dizer não. Saber interromper ela quando ela tem um tipo de comportamento que você não quer. Limite um pouco o espaço dela se ela não está sabendo lidar com isso, com a sua ausência. E quando você estiver em casa, trabalhe isso. É muito mais fácil o cachorro aprender a ficar sem você quando ele está com você de uma maneira diferente. Ou seja, ao invés de você ter uma relação com ela baseada em afeto e excitação, você tem que ter uma relação com ela mais baseada em calma e orientação. Assim a transição para ela vai ser bem mais tranquila e você vai começar a ver um resultado bem melhor ao longo da vida com ela. Tá bom, Regina? Obrigada pela sua pergunta. Um beijo grande para você e a gente se vê por aqui, hein? Gente, eu vou encaixar mais uma pergunta nesse episódio como pergunta de bônus, porque eu acho que vale a pena todo mundo escutar essa resposta, tá? Essa pergunta de bônus número 6 vem da Jaque Barbosa. Jaque diz: Oi Raquel, sobre o treino da esteira, já consegui condicionar minha cachorrinha a ficar uma média de 20 minutos na esteira, mas somente comigo ao lado. Quais os próximos passos para eu conseguir fazer com que ela não saia da esteira assim que eu me afaste dela? Jaque, ótima pergunta, tá? É ótimo que você começou o condicionamento, mas primeiro, ela está ficando na esteira sem guia ou ela está ficando com a guia? Se ela sai da esteira porque você sai de perto dela, é importante que você comece a condicionar ela a fazer esteira com a guia. Use aquelas guias unificadas bem fininhas da K9, vou deixar no link a descrição para você ver. Que é uma ótima guia para usar dentro de casa, é a que eu uso aqui na esteira com as meninas quando eu preciso pôr com a guia. Comece a fazer exercícios do seguinte: coloque ela na esteira e comece a se movimentar ao redor da esteira. Põe a guia nela para evitar que ela saia, tá? Agora que você já tem a coleira eletrônica, já, o que você pode fazer? Com a coleira eletrônica no pescoço, o que é que provavelmente ela vai fazer? Ela, quando você começar a se afastar e ela vai tentar sair, não vai conseguir sair, ela pode latir. Ou às vezes o cachorro tende a se jogar para o lado assim, porque ele sabe que ele vai conseguir se jogar para o lado e o corpo acaba saindo da esteira. Você vai pôr ela de volta. Então, com a coleira eletrônica, o que você pode fazer? Você vai ver os sinais de quando isso acontece e você vai fazer o quê? Interromper. Então, na esteira, a intenção é ela ficar calma e tranquila. Quando ela estiver na esteira, evite falar com ela, conversar com ela e vocalizar. A intenção é que ela foque no exercício, tá? Não em você. Normalmente, os cachorros que começam a fazer esteira, a intenção é eles focarem no movimento da lona para eles não saírem dali e continuarem a atividade física. Se ela tá com essa relação com você, de querer sair porque você saiu de perto dela, é importante você começar a trabalhar isso, mas trabalhe também a questão da distância do espaço dentro de casa, tá, Jaque? Talvez a esteira para ela seja uma coisa nova, mas o que ela tá fazendo em relação a você tá muito ligado à questão da relação dela de estar mais perto de você o tempo inteiro. Ela não está acostumada a ficar tão distante de você ao longo do dia da rotina da casa quando você está perto. Se você puder, me mande um vídeo de como você está fazendo, tá? A intenção é ela ficar na esteira. Ela pode ficar mais tempo do que isso. Depende de cada cachorro. Tem cachorros que ficam 1h30 na esteira. Depende da capacidade física dela. Mas de 20 a 40 minutos, 1 hora, 1h20...
Não tem problema nenhum. Aqui em casa, normalmente a Kika faz 1h20, a Lucy faz 1 hora. Depende de cada uma delas. Até a Malu, minha mais velha, fica meia hora na esteira. Então, cada um no seu ritmo, do jeito certo. Comece a usar uma velocidade meio termo, assim, vamos dizer assim. Não tão baixa, mas não tão alta. Tente imitar o que seria o ritmo de uma caminhada tranquila. Eu gosto muito de fazer isso com a esteira, porque às vezes as pessoas pensam na esteira como uma ferramenta onde o cachorro tem que correr, tem que se energizar bastante. Tem dois lados, você pode fazer isso, mas eu particularmente gosto de recriar o ritmo da minha caminhada tranquila. Ou seja, eu quero que o cachorro ande num ritmo mais assim, mais curtindo o momento, mais relax, mais calmo. Isso para mim eu acho que cria um estado mental um pouco mais tranquilo. Não estou dizendo que ela não pode esticar mais as pernas na esteira, mas tente fazer com que a maioria do momento dela na esteira seja assim. Você pode ficar do lado, mas comece a treinar a se afastar mais um pouquinho. Dê 2 passos para trás, 3 passos para trás e assim vai e comece a condicionar. Ou então sente, leia um livro do lado, faça alguma coisa para que a sua energia não esteja exatamente nela e vice-versa. A intenção é ela focar na esteira, tá? Deixa a coleira eletrônica nela. Corrija no primeiro momento que você perceber a ansiedade dela para sair. Use a guia no início, use a guia durante um bom tempo. Alguns cachorros se acostumam com a esteira muito rápido, mas outros têm um pouco menos conforto ali, eles ficam meio incertos. O que eu faço aqui? Eu quero sair. Então é importante que você esteja relativamente perto nessa fase. Mas de qualquer jeito, tá, Jaque? Nunca deixe o seu cachorro na esteira sem que você possa ver. Porque os cachorros pode acontecer algum problema com a esteira, e se você não vê, você pode colocar o seu cachorro em risco. Então, a intenção da esteira não é você pôr o cachorro lá e sair, mas é de repente você tá na sala, a minha esteira fica na minha sala e você sentar no sofá, onde você possa ver a esteira, ver o cachorro ali, mas nunca vá tomar banho e deixe seu cachorro na esteira, tá? A intenção não é essa. Você tem que supervisionar o exercício, mas não precisa ser nesse grau de intensidade que talvez você esteja me descrevendo. Talvez ela fique desconfortável só com o fato de você se afastar um pouquinho da esteira, é isso que eu estou supondo, tá? Então, eu só estou fazendo esse alerta para as pessoas que assistirem esse vídeo não acharem que a intenção é o cachorro ficar sozinho na esteira e você sair, não é isso. A esteira é um exercício que tem que ser supervisionado, mas o cachorro precisa se sentir confortável, ficar à vontade com aquilo ali. Continue praticando, já que quanto mais vezes ela fizer esteira, melhor. Quanto mais ela praticar, melhor. A coleira eletrônica para você vai servir para você interromper os momentos onde ela fica, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e agora? E você só relembra ela que não, continua o exercício. Não, continua o exercício. Não, continua o exercício. E use a guiazinha fininha da K9, muito fácil de usar. Ela é bem fininha, bem fácil. Você pode segurar essa guia ou até amarrar em cima mesmo, como eu faço aqui. Se a sua esteira tiver aquela barra lateral, você pode amarrar ali mais folgadinha, só para impedir que ela pule fora da esteira. Ela tem que aprender um pouco a fazer essa dinâmica de uma forma mais relaxada, entendeu? Contribua para isso falando menos, conversando menos. Não direcione tanta energia para ela, deixe ela viver essa situação, deixa ela atravessar essa barreira e começar a se sentir à vontade, que essa é a grande intenção da esteira, tá, Jaque? Se você quiser fazer um vídeo e me mandar, faz um vídeo pra mim, me manda, porque aí eu vou ter uma noção mais real do que tá acontecendo e eu posso te dar uma sugestão mais objetiva, tá bom? Obrigada, Jaque. Beijo grande pra vocês aí. Pessoal, vou ficar por aqui. Esse episódio foi um pouquinho mais longo do que deveria ter sido, mas algumas perguntas eu acho importante encaixar. Tem bastante perguntas que vieram também do Instagram, que são bem legais, eu vou encaixar nas perguntas do dia. E para vocês que ainda não mandaram pergunta, acompanhe o Facebook e o Instagram. Todo domingo sai uma postagem que eu vou chamar vocês para deixar suas dúvidas de perguntas e respostas, e vocês podem deixar por lá. Para o pessoal que acompanha aqui no YouTube, pode deixar suas perguntas nos comentários do YouTube também. Às vezes eu demoro um pouquinho para chegar em todas elas, mas eventualmente eu chego. Podem me lembrar de novo, mandar de novo nos comentários. Se inscrevam no canal para vocês acompanharem essa série e outras que eu tenho feito também, além de alguns outros vídeos bem legais que eu tenho postado regularmente, tá bom? Obrigado a todos vocês, pessoal. Um beijo grande, um ótimo final de semana para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.